Alô, bom dia, boa quinta-feira para vocês, 14/8/2025. Estamos aí para trocar ideias sobre o São Paulo. E como eu tinha dito para vocês ontem, não deu certo, né, com o Igor Rabelo aí. Eu acabei vazando cedo demais. Mas enfim, já toquei bastante nesse assunto, não precisamos mais falar disso. Por quê? Porque a vida anda. Como diz o outro, a gíria, a fila anda. E aí, vamos falar hoje sobre as especulações que surgiram ontem. Eu nem quis negar as especulações, porque senão muitas das vezes as pessoas falam, mas está com quem? Então não vai vir ninguém, não sei o quê, sempre aquela história. E eu, desde ontem, depois que o São Paulo voltou e o pessoal estava de folga, o São Paulo voltou a ter conversas com o André, não o Cury, o Castilho, que é o agente do Rafael Tolói, da agência Madeira Esportes. O São Paulo fez contatos com ele de novo. O São Paulo tinha desistido do Tolói na sexta-feira, como eu já tinha dito para vocês também antes, por conta de valores. O São Paulo voltou a ligar para o agente dele ontem, conversou com o agente do Tolói. As partes, cada uma cedeu um pouquinho. O Tolói, que tem uma identificação com o São Paulo, já jogou, já foi campeão. Ele tem uma aceitação muito grande com o Muricy. É um cara que conhece ele, conhece Milton Cruz, já tinha jogado aqui, enfim. O Tolói voltou a conversar com o São Paulo. E aí, como eu já tinha dito para vocês, eu ia me resguardar, ia ficar mais low profile em termos de informações. Hoje, às 5 horas da manhã, eu escrevi uma matéria, 5 horas da manhã do Brasil, eu escrevi uma matéria dizendo que o São Paulo buscava fechar um reforço até amanhã. Eu sei que ontem na live eu já tinha dito para vocês que o São Paulo já estava em andamento com conversas com outros nomes, mas que eu não ia falar absolutamente nada. Então tá aqui, ó, a matéria é essa aqui, ó. São Paulo tenta fechar com reforço até esta sexta-feira para cobrir lacunas no plantel pedido por Crespo. Essa matéria eu botei no ar às 5 da manhã do Brasil, esperando aí por novidades. E no final das contas, o São Paulo teve essa reunião com o André Castilho às 8h30 da manhã. A coisa caminhou. O São Paulo, o Tolói já tinha expressado a vontade de jogar no São Paulo, era muito mesmo uma questão de acerto financeiro, etc. O Tolói, que jogou os últimos 10 anos na Europa, ele estava na Atalanta, onde fez história, é ídolo na Atalanta, chegou a ser naturalizado italiano, jogou e foi convocado para a seleção italiana, e é um especialista nessa função, jogando na linha de 3. Ou seja, ele fazia isso na Europa e fez isso na Europa durante uma década. Então, saber jogar nessa linha de 3, ele sabe. O próprio Crespo, que jogou também na Itália, sabe muito bem como funciona o sistema italiano de defesa, de proteção, sabe que o Tolói não é um zagueiro rápido, ele já até foi um zagueiro de recuperação rápida, mas já faz tempo que não é. Acho até o Tolói um zagueiro pesado, até para a altura dele de 1,85. Ele é um zagueiro de 1,85. Eu tinha falado para vocês na sexta que o Tolói chegou a abrir a conversa com o São Paulo e o negócio não evoluiu. O São Paulo depois até tentou manter o Juan Tressolde na lista da Libertadores, porque tentou fazer mais uma tentativa, mas como vocês viram, eu não quis falar essa informação porque eu acho que é um negócio pesado demais, mas o Diego Pérez, que é setorista do Red Bull, ele anunciou até que o Juan Tressolde tem uma situação no joelho. Eu não vou nem nominar o que ele tem exatamente, porque eu não sou médico e também não quero ficar aqui criando polêmica em vão. Mas ele tem uma questão no joelho. O São Paulo também achou um risco evoluir. Ele estava lá sendo disputado por Botafogo e Cruzeiro. O Cruzeiro recuou por conta da questão do exame. O Botafogo recuou por conta da questão do exame. O Red Bull entrou no circuito, recuou por conta do exame. E aí o Atlético Mineiro parece que ligou o foda-se e vai contratar o cara mesmo assim. O São Paulo também meio que recuou na situação, não por conta de dinheiro e tudo. Foi muito mais por essa questão do joelho dele. E o São Paulo, como vocês sabem, você imagina se o cara chega no São Paulo, já ia ter crítica. E aí contrata o cara e o cara tá machucado ainda ou se machuca rapidamente ali. Então, assim, vou falar para vocês a situação do Tolói. As duas partes cederam um pouquinho. O Rafael Tolói gosta do São Paulo,
Na cabeça dele, o sentimento dele é que ele poderia ter conquistado coisas maiores. Ele recebeu críticas na última passagem dele no São Paulo também, não vou mentir. Ele evoluiu demais na Europa, isso é fato. O Crespo tinha no Tolói a sua preferência principal exatamente porque ele pode, na volta do Arboleda, usar o Tolói centralizado como jogador principal de linha de defesa, que era o que o Arboleda vinha fazendo e estava muito bem, inclusive. Mas o Arboleda pode fazer o lado direito da defesa também. Então, o São Paulo, no Tolói, ele ganha um titular. Isso na visão de Crespo. Eu não estou aqui fazendo juízo de valor, se é bom, se é ruim, mas não duvidem que o São Paulo tem uma zaga aí nos próximos meses de Tolói centralizado, Arboleda do lado direito e Luiz Gustavo do lado esquerdo. Não, eu não duvido dessa possibilidade, dessa hipótese, do São Paulo jogar com uma linha de 3 com esses nomes. O Alan Franco é um dos que mais sofre com o Crespo na questão de saída de bola. E vamos ver como é que vai se comportar aí os jogadores. O Ferrares vem muito bem, mas oscila. O fato é que o São Paulo, com a chegada do Tolói e com o Luiz Gustavo de volta, o São Paulo ganha 2 possibilidades a mais no setor de defesa. E o Crespo gostaria de ver o Luiz Gustavo também atuando no setor defensivo. Ele gosta do jeito de jogar do Luiz Gustavo, principalmente jogando ali na parte de trás. Ele toque de bola, refino no passe. E o Luiz Gustavo está voltando. Então, a gente está falando de uma contratação de um jogador titular. No caso do Igor Rabelo, que eu fiz a merda aí, não vou mentir, não vou ficar escondendo aqui também. Agora ficou até meio feliz, assim, porque entre Tolói e Igor Rabelo, eu vou ser honesto. Não estou nem usando o sendo oportunista, mas estou sendo honesto. O Tolói chega para ser titular. O Igor Rabelo era para fazer composição de banco. Não é um jogador assim que você tem como comparar a qualidade técnica, liderança. Você podia até comparar, por exemplo, sei lá, o Lianco, se viesse do Atlético Mineiro, você podia falar, porra, o Lianco é um jogador assim, nível Tolói, para assumir posição, é um jogador para ter responsabilidade. Agora, os dois são, falar assim, mas quem é mais pesado? O Tolói e o Igor Rabelo são pesados também. O Igor Rabelo é mais alto, porém é um jogador que me parece estar numa descendente de carreira. Eu até falei isso no vídeo quando eu anunciei que o São Paulo estava acertando com ele, que eu não gostava muito, achava ele lento. O Tolói, apesar dele também estar lento e ser um jogador mais pesado também, ele me parece ser um jogador que tem um nível de posicionamento e qualidade técnica muito mais aperfeiçoada, tanto que jogou 10 anos na Itália. Inclusive ficou sendo convocado para a seleção deles. Então, assim, eu particularmente, gosto muito da opção do Tolói. Não morro de amores pelo Tolói, porque eu me lembro também que o Tolói também corrigia muitas falhas, mas andei vendo alguns vídeos dele, principalmente depois que ele não acertou com a gente na sexta-feira. Eu vi uns vídeos dele na sexta de noite e vi que o Tolói ele amadureceu e aperfeiçoou demais a questão de posicionamento. E isso é metade do caminho com o zagueiro. Nem sempre o zagueiro recupera tudo na velocidade. Normalmente os zagueiros não competem em velocidade com os atacantes. Eles podem até ser rápidos também, mas normalmente o zagueiro que ele tem de primordial é posição. Saber onde está, de que jeito está, saber aonde ficar, é a leitura do jogo, né? A leitura da jogada. Então, o Zanqueto está falando tudo isso, mas ainda corre o risco de não assinar? Corre. Por quê que eu estou falando isso? Porque depois do Igor Rabelo, realmente já falei para vocês, vou ficar atento, vou ficar tranquilo, com calma. Então, o que eu posso falar para vocês? O agente André Castilho, como eu falei, da Madeira Esportes, se reuniu com a diretoria do São Paulo na manhã dessa quinta-feira, entraram num acordo financeiro, o São Paulo ficou de enviar a minuta com os ajustes que foram feitos nesta reunião. Não acredito, eu não vou cravar que sim e que não acredito que a gente tenha algum problema com o andamento, porque a gente está falando de um agente mais ponta firme, pelo que eu ouvi também. A gente está falando de um jogador que não tem nenhum interesse de fazer papel de moleque, não é um moleque mais, é um jogador maduro,
não é um oportunista de mercado e que tem uma história no São Paulo. Como eu falei, o Tolói foi campeão com o São Paulo em 2012, sendo titular do time da Sul-Americana. Então, na visão do cenário que a gente tem hoje temos uma perspectiva gigantesca do Tolói ser realmente o reforço do São Paulo e, neste ponto, vou voltar a repetir, acho melhor do que o Igor Rabelo, porque para mim o Igor Rabelo seria composição de elenco e o Rafael Tolói, na minha visão, ele vem para ser titular da linha de zaga do São Paulo. Para mim, Rafael Tolói é titular centralizado na defesa do São Paulo, e aí o restante a gente vê aí com Ferrarese, Sabino, Alan Franco. Eu acho que o Sabino roda, o Sabino vai passar a ser a última opção da linha de defesa. Para mim, o Tolói e o Arboleda vão jogar juntos e talvez o Alan Franco. O Ferrarese, não sei, acho que o Crespo vai começar a fazer uma certa rotação entre os jogadores. De fato, o São Paulo ganha muito em termos de liderança técnica dentro do campo. O cara tem uma bagagem, orientação, experiência, qualificação no setor defensivo e experiência demais para agregar tanto em vestiário, tem identificação suficiente para poder falar dentro do vestiário com o grupo, passar uma liderança, coisa que a gente vem carente já faz tempo, desde a saída do Rafinha. O Caleri depois tentou segurar as pontas, o Luiz Gustavo faz um pouquinho isso, o Luciano e Lucas também tentam um tanto, mas a gente sabe que são outras coisas. O Tolói era capitão do time dele na Itália, a Atalanta, que foi campeão da UEFA Europa League, campeão continental, e o Tolói era nada mais nada menos que capitão do time. Então, o pessoal está falando, obrigado por vazar a negociação do Rabelo, foi foda. Não, eu não gosto, eu não vou, eu vou dizer para você que assim, eu fico aliviado depois do que aconteceu. Mas que eu vou dizer para você que eu tô mais feliz agora com o acerto do Rafael Tolói do que eu estava com o Igor Rabelo. Eu não vou mentir para vocês, isso é fato. Isso realmente é a mais pura verdade.